Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de HTML5 do projeto programefácil.com.br. Na última videoaula nós vimos um pouco mais sobre tags, entendemos o que são tags, quais as diferenças entre elas e mais alguns detalhes. Nessa aula nós vamos aprender um pouco mais sobre atributos. Bom, os atributos podem ser definidos como parâmetros que você insere na sua tag para inserir ou modificar comportamentos padrões ou comportamentos opcionais de uma tag. Os atributos geralmente são inseridos na tag de abertura, tá ok? Então, quando você tem tags, como por exemplo aqui a tag P, que tem a tag de abertura e de fechamento, os atributos são sempre colocados na tag de abertura, nunca na tag de fechamento, tá ok? E geralmente os atributos são compostos pela característica atributo nome e valor. Então eu tenho aqui o nome do atributo e o valor do atributo. Nós vamos implementar alguns exemplos que vai ficar um pouco mais claro o que são atributos. Então vou criar aqui um documento chamado aula 3. Vou criar a estrutura básica do documento. E aqui eu posso fazer aqui o seguinte, ó. Vou criar, por exemplo, um formulário. A gente ainda vai ver com mais detalhes o que são formulários, mas eu posso ter aqui um input text, que ele já pede aqui, ó, o tipo do input. Eu vou falar que é um tipo de texto e o nome desse input, que é, vamos colocar aqui, por exemplo, salário. Se eu mandar visualizar essa página aqui, vocês podem notar que o navegador incluiu aqui um campo de texto onde eu posso estar digitando o salário de uma pessoa, né, de um funcionário. Se eu colocar aqui, por exemplo, um botão para submeter esse formulário, e usar o exemplo que tem aqui de required, que é um campo obrigatório, que torna um campo do HTML obrigatório, quando eu clicar no botão enviar, olha só, e ele estiver em branco, automaticamente o sistema já criou uma validação para esse campo para mim, sem eu precisar de implementar nada em JavaScript ou em nenhuma outra linguagem de programação. Então, o atributo required, que é o que foi dado aqui no exemplo do Mozilla, do MDN, faz com que um campo seja obrigatório em um formulário, tá ok? Então, quando eu clico em enviar, ele não consegue enviar porque o campo não está preenchido. Se eu remover essa característica, isso vai parar de acontecer, tá vendo? Então, o sistema não está mais obrigando o preenchimento, não está mais mostrando aquela imagem. Então ele conseguiu fazer o envio, né? Fez uma tentativa simulada aqui de envio, passando o atributo salário como vazio. Se eu coloco 12 aqui e mando enviar, ele vai colocar lá o salário igual a 12. Tá ok? Então isso aí foi um atributo require que eu passei para minha tag input. Eu posso ter aqui também, por exemplo, um parágrafo P. Vou colocar aqui meu texto. Eu posso falar, por exemplo, aqui a classe dele. Por exemplo, full teste. Então eu passei aqui uma classe CSS. Aí eu posso ir lá no meu arquivo CSS e descrever a característica que vão ter todos os elementos com essa classe full. E automaticamente o sistema vai modificar a característica do meu parágrafo para o CSS que eu tiver escrito. Eu posso colocar aqui, por exemplo, a tag H1, colocar meu título aqui. Eu posso passar, por exemplo, o atributo align, falar que eu quero ele centralizado. Tá vendo ali? Então o texto foi inserido centralizado. Deixa eu colocar aqui um documento CSS, style.css. Vou criar esse documento. Tá ok? E aí vamos definir lá a nossa classe CSS full. Vou colocar aqui que o color dela vai ser
red. Olha lá. Então, automaticamente mudou ali. Não se preocupem com essa parte de CSS, que foi apenas um exemplo. No módulo de CSS, vocês vão estar vendo isso aqui tranquilamente, de uma forma mais detalhada. Mas aqui, basicamente, a gente seria a tag link, que a gente já viu um pouco sobre ela. Falei que ela é uma folha de estilo, que o tipo dela é texto. E eu chamei aqui o arquivo externo, style.css, que eu criei aqui. Nele eu defini uma classe full. Falei que essa classe, todo mundo que usar essa classe, a cor do texto vai ser vermelha. E aqui no meu P eu passei um atributo, né? O objetivo dessa aula é ver estudar os atributos. Passei o atributo full, nome e valor, onde o nome do atributo é class e o valor é full, tá ok? Assim como aqui eu passei o align, que é o nome, e o center é o valor do atributo. Então isso são atributos. Então você já sabe o que são tags, né? Tudo isso aqui são tags. Isso aqui são atributos. Isso aqui são os valores dos atributos. Tá ok? Isso é bastante importante porque isso é a base, é o pilar do HTML, é o pilar da linguagem HTML5. Tá ok? Bom, eu espero que tenha ficado claro e tenha sido útil. Caso tenha ficado alguma dúvida, não deixe de postar no nosso fórum. Tá ok? Vejo vocês na próxima aula. Um abraço e até mais.